eu sou João Meirelles Filho e esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Hoje nós vamos tratar das organizações da sociedade civil na Amazônia e, em particular, o que se chamam as organizações socioambientais. Esse trabalho de acompanhamento eu já faço há 30 anos, porque trabalho nesse setor há 35 anos e na Amazônia e em outras partes do país, mas na Amazônia em particular, se desenvolveu um modelo de trabalho que o Instituto Socioambiental é uma das que mais avançaram nesse sentido e que caracteriza algo um pouco diferente do que os movimentos sociais, as associações de raiz, de base, e eu vou explicar um pouco para vocês o que são essas entidades, o que elas fazem, onde atuam, os seus propósitos, enfim. Primeiro, nós temos que entender que entidades sem fins lucrativos, o Brasil tem 500, 600 mil, mas isso inclui associações de taxistas, associações de bares, associações profissionais, enfim, uma infinidade de organizações. Entre essas, a legislação avançou na década de 2000 para as OCIPs, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que são da ordem de 5 mil entidades no Brasil. Na Amazônia, nós temos muitas associações de comunidades, associações indígenas, quilombolas, de bairro, de mulheres, de diversas naturezas. Eu prefiro chamá-las de organização de raiz, de base. Esse nome de raiz vem até de uma palavra norte-americana, enfim, na língua inglesa, que é grassroots organization, ou seja, organização que está ali no chão, né? Mas elas não desempenham algumas funções que as socioambientais desempenham, que a gente verá ao longo dessa conversa. Os movimentos sociais muitas vezes são informais, um movimento para defender tal questão, colocar uma causa, apoiar uma comunidade, muitas vezes une várias entidades, várias regiões. Então os movimentos eles têm um outro caráter e muitas vezes eles não têm uma formalidade jurídica, né? Então, para caracterizar as organizações socioambientais, elas são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e elas são independentes, ou seja, elas não estão relacionadas a um partido político, um sindicato, uma entidade religiosa. Há entidades sem fins lucrativos ligadas a entidades religiosas, muitas aliás, mas não é o objeto das socioambientais. E são independentes de grupos econômicos. E essas organizações têm pautas eminentemente socioambientais. O Instituto Socioambiental, que na verdade tem esse nome socioambiental no seu próprio título da entidade, né, que também é conhecido como ISA, ele explica bem essa proposta, né, que é propor soluções de forma integrada a questões sociais e ambientais, com foco central na defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e os povos. E aqui entenda-se os povos indígenas, os diferentes povos indígenas, os povos quilombolas, povos e comunidades tradicionais, como a própria legislação reconhece, as populações que vivem relacionadas a uma atividade econômica do tipo pescadores, balateiros, castanheiros, seringueiros, seja outras características que vivem em determinadas áreas geográficas. Essas entidades socioambientais, elas são profissionais, elas não são apenas movimentos de defesa de uma causa, elas têm estrutura profissional, são geridas como uma organização com fins lucrativos, organizações públicas, portanto, com uma administração profissional, prestam contas, né? A maior parte das entidades de um certo porte são auditadas externamente, tem um corpo técnico permanente, profissional, muitas vezes tem voluntários, mas tem um corpo técnico que é bastante especializado e dedicado integralmente ou parcialmente a isso.
trabalham com base científica, seus trabalhos não são aleatórios em função apenas de demandas das sociedades ou intuição, tem toda uma estrutura, uma conceituação que é desenvolvida, e, enfim, inclusive muitas publicam fortemente e publicam tanto quanto algumas instituições de pesquisa, né? Tem um histórico de trabalho reconhecido e estão sempre preocupadas em divulgar para a sociedade os desafios, compartilhar as suas agendas, né? Os motivos de criação dessas entidades variam, né? Primeiro, o que eu gosto de chamar do apagão do poder público, né? Numa região como a Amazônia, a ação efetiva do poder público, de uma maneira geral, é muito limitada e muito inferior às necessidades, né? Então, essa ausência do poder público, seja municipal, estadual, federal, né, leva ao surgimento de movimentos que se transformam em ações e organizações, né? E muitas dessas entidades surgiram em função disso, né? Como surgiram também em função da sociedade local se organizar e querer exigir seus direitos e buscar reconhecimento das suas agendas, né? E sejam sociedade local ali, específica numa região ou numa cidade, enfim. Como organizações socioambientais, em geral, as agendas têm um território mais amplo do que apenas uma associação local, né? Essas cerca de 40, 50 entidades socioambientais da Amazônia, com essa agenda, né, elas cobrem territórios maiores em geral do que uma única cidade, né? São raras as que trabalham especificamente num único local, né? Outra questão é que esse é um movimento nacional brasileiro, né? E isso é muito importante. Ele surgiu no Brasil, principalmente após a redemocratização. Nós veremos que algumas entidades surgiram antes, até por uma agenda indígena que é permanente, mas se cresceu muito na década de 60, a partir da década de 60, mas em que pese a presença de entidades internacionais que surgiram em algum país na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a maioria, a imensa maioria, é de entidades nacionais. Essas entidades, elas não trabalham como as fundações. As fundações são constituídas, em geral, porque tem um patrimônio e gerir aquele patrimônio, ou seja, o patrimônio na forma de um bem imóvel, de uma área que tem que ser conservada, de um hospital, enfim, ou de uma doação. As socioambientais, elas são criadas em cima de uma proposta, de uma agenda, né? De consolidar uma proposta. E seu maior patrimônio, portanto, é o seu nome, é zelar pela qualidade da sua ação, pela honestidade de seus propósitos, senão não haveria condições, não receberiam recursos, aportes, convênios, o que seja, né? Uma das características das socioambientais é que a agenda é sempre local, né? A agenda é sempre daquela comunidade, daquela região, e muitas questões elas não são escolhidas. Eu não vou trabalhar com garimpo, não vou tratar da questão da violência contra a mulher, da equidade. Não, essas agendas, elas são da sociedade, elas são absorvidas e são tratadas, enfim. Claro que há especialidades, não é que todas as entidades tratam de todas as agendas, mas há um processo de construção a partir dessas agendas. As primeiras organizações socioambientais da Amazônia surgiram, as mais antigas da década de 60, no período da ditadura, né, relacionadas à questão indígena. A OPAN, que é a Operação Anchieta, a Comissão Pro-Índio, que surgiu em São Paulo, o CTI, que é o Centro de Trabalho Indigenista, e, na verdade, a maior parte das entidades vem com a democratização. Nós estamos falando de mais de 80% surgiu no período da redemocratização do país, a partir de 85. O próprio Instituto Socioambiental é resultado de fusão de diferentes entidades, né? E surge em 94, o IEPE surgiu na Universidade de São Paulo, trabalha muito na Calha Norte, com a questão indígena em 2002. Nós não temos organizações da sociedade civil exclusivamente dedicadas à questão quilombola, mas diversas entidades, como o Instituto Socioambiental, o ISA, a CTI, a ICAM, o Piabiru, trabalham com a questão quilombola entre suas diferentes agendas.
E se a gente for falar dos povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringueiros, enfim, pescadores, aí uma grande quantidade dessas 50 entidades, a maioria de alguma maneira trabalha com esses povos. E aí temos a Fundação Vitória Amazônia no Amazonas, no Amazonas, temos a Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, o Projeto Saúde e Alegria na região do Tapajós, Médio Amazonas, a Ecoporé em Rondônia e daí por diante, a SOS Amazônia no Acre. Aí praticamente na Amazônia nós temos diferentes entidades trabalhando nessas questões. Sempre, claro, é possível ver que são poucas entidades, na verdade, e que não conseguem atender as demandas, a quantidade, a dimensão, né, dos povos, da questão indígena, a dimensão da questão quilombola e dos povos e comunidades tradicionais é muito maior do que até a capacidade dessas organizações contribuírem. E é importante sempre lembrar que essas organizações não substituem as organizações de base, indígenas, quilombolas, o que seja. Elas vêm com uma contribuição técnica, vêm como facilitadores, vêm apoiar a capacitação, a formalização, o fortalecimento, trabalhar junto em agendas, pesquisa. Então é um processo de interação muito grande. Na área de conservação, ou seja, na área de conservação ambiental, tem algumas mais especializadas, como o IP, que vem trabalhando principalmente com unidade de conservação na Amazônia. Tradicionalmente, as entidades internacionais vieram com essa agenda, né, Conservação Internacional, The Nature Conservancy, WWF, e trabalharam em diversos aspectos e acabam, tem agendas com questão indígena, tem agendas com ribeirinhos e principalmente com a conservação de espécies, de unidade de conservação, trabalhando sempre com organizações públicas. E esse é um fato bastante importante, que as entidades sempre estão com em sua imensa maioria, com alguma agenda tratando com o poder público em parceria, ou fortalecendo e capacitando, enfim. No Acre nós temos a SOS Amazônia, que trabalha nessa área de conservação, né? Há diversas outras entidades no Acre também, e essa do Acre, né? No Mato Grosso, Norte Mato Grosso, a Fundação Cristalino para apoiar a unidade de conservação ali privada, apoiar o mosaico que existe público ali, estadual, e a própria atuação na área de ecoturismo e pesquisas científicas, né? E a gente tem aí uma outra agenda que é de monitoramento ambiental, que foi bastante sofisticada, e entidades como o Amazon se destacam internacionalmente nesse contexto, né? E inclusive Amazon e ISA e outras entidades de outros países formaram a RAISG, que é uma rede, né, que envolve aí a Venezuela, a Colômbia, o Brasil, a Bolívia, enfim, vários países amazônicos, e vem monitorando esse processo, produzindo atlas, mapas, promovendo essa discussão. Bem mais recentemente, uma entidade foi formada, a MAP Biomas, né, e outras entidades trabalham nisso, né, o IPAM, uma flora. Então essa é uma agenda muito importante de monitoramento, independente do que o governo faz, os diferentes órgãos governamentais fazem, há uma ação no sentido de acompanhar e cobrar a ação do poder público. Na área de agricultura familiar, nós temos uma grande diversidade de organizações, e aí temos o ICV no Mato Grosso, principalmente no Norte do Mato Grosso, na área amazônica, né? O IPAM em diferentes locais do Pará, né? O IDESAN trabalhando na região de Apuí, no Amazonas, e também em diferentes unidades de conservação que são de uso público e, portanto, têm ribeirinhos e tratam da agricultura familiar também, que eles não são apenas extrativistas, mas também agricultores, pequenos agricultores. O ISPN trabalha em diversos locais da Amazônia, a Ouro Verde em Alta Floresta, né? O Piabiru trabalha principalmente no Pará, em algumas regiões do Pará, no Marajó, no Nordeste paraense, enfim. O Saúde e Alegria, como já mencionado, trabalha muito com extrativistas, povos extrativistas no Médio e Baixo Tapajós, né? E algumas dessas entidades têm trabalhado no desenvolvimento de algumas cadeias de valor que são importantes para a Amazônia e podem ser importantes aliados na conservação ambiental, e todas elas aqui mencionadas estão olhando o pequeno agricultor, o pequeno extrativista de pequeno porte,
Claro que há entidades como o IPAM, que já trabalharam e trabalham em CV com grandes pecuaristas para diminuir o impacto, ou a soja, enfim. Mas a maioria se dedica à questão da pequena agricultura, até porque o poder público não tem conseguido apoiar devidamente a esses assentamentos públicos criados, que eles sofrem de falta de assistência técnica, orientação, né? Sementes, acesso a crédito, uma série de questões de capacitação. Mas as cadeias de valor vem crescendo essa visão de fortalecer as cadeias e apoiá-los na sua estruturação. Uma das que tem sido mais trabalhada, a cadeia de valor do cacau, a da castanha também, houve trabalhos importantes da CTI na região de Oriximiná, na região também lá do Amapá, Iratapuru, o WWF trabalhou lá no passado, e atualmente TNC e Imaflora vem trabalhando isso, o ISA tem um projeto com outros parceiros como Imaflora Origens Brasil, né? Abelhas é uma atividade que o Piabiru trabalha bastante, mas também o Instituto Socioambiental, o Saúde e Alegria, também a Fundação Amazônia Sustentável trabalha. Portanto, para mostrar que essa questão de cadeias de valor, ela vem crescendo, vem com importância para entender todos os elos da cadeia, né? O Piabiru contribuiu aí em estudos na cadeia de valor do açaí para o Ministério do Meio Ambiente, que tem esse conceito válido dos produtos da sociobiodiversidade, né? Muitas dessas entidades participam de foros internacionais, agendas das COPs, né, das reuniões da ONU para o meio ambiente, outras agendas sobre mudanças climáticas, sobre questão dos solos, enfim, desertificação, enfim, há várias, biodiversidade, patrimônio mundial da Unesco. Então, entidades internacionais têm uma tradição nesse sentido, mas diversas entidades nacionais vêm participando bastante desse processo. Entre elas estão aí o ISA, a Fundação Amazônia Sustentável, o DESAN, Amazon. Na questão da pecuária, que é o maior problema relacionado ao desmatamento e destruição ambiental, mudanças climáticas, há posicionamentos de entidades como o Greenpeace, que são mais, não têm um caráter assim de, apesar de serem bastante profissionais, elas não implementam projetos, são mais através de campanhas os projetos da Greenpeace. E eles têm uma presença forte na Amazônia, a Amazônia sempre esteve na agenda, e seja no enfrentamento da pecuária, do garimpo, do desmatamento. E essa questão da pecuária também é algo que está presente aí na agenda de entidades como Amigos da Terra, o Amazon trabalha monitorando a pecuária, entidades como o IDESAN vão a campo, o IPAM, buscando soluções, o ICV chegou inclusive a alguns dos seus participantes a criarem uma empresa para mostrarem como isso é possível. O próprio Piabiru criou uma empresa para trabalhar com a questão das abelhas sem ferrão. Então, muitas das entidades vão para o campo, não ficam apenas relacionados aos estudos. Nas temáticas emergentes, né, aí, quais são as novas agendas que vêm surgindo nos últimos 10, 20 anos, né? Polinização é um assunto que o Piabiru vem tratando mais recentemente, mas é algo que isso está crescendo no olhar relacionado à restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, as próprias cadeias de valor. Nós não podemos falar do açaí, do cacau, das cadeias de valor, sem tratar da polinização dessas espécies. Finanças sociais é uma agenda que cresce bastante. A Conexus, uma nova organização que surge bem recentemente, assim como organizações mais tradicionais especializadas em criar fundos, como é o caso do Funbil, e a Citaui, que já tem um histórico, né, de criar fundos, criar mecanismos financeiros que facilitem o andamento dessas atividades econômicas nessas regiões mais isoladas. É importante lembrar que a Amazônia é bastante desbancarizada, ou seja, tem pouco acesso ao sistema bancário, seja pela dificuldade de comunicação, seja o próprio isolamento, a dimensão da região, seja pela própria pequena movimentação e a informalidade da maior parte da sua economia. Recentemente surgiram entidades olhando a questão de apoiar novas empresas, startups, e aí nós temos
o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, criado em Belém, e o IDESAN trabalhando isso em Manaus, a partir de Manaus, mas olhando a Amazônia inteira. Uma outra forma de articular do terceiro setor com a área ambiental e social é apoiar a gestão pública. Isso é uma agenda específica de uma nova entidade, a Agenda Pública, que vem mostrando formas de, principalmente observando aí as pequenas prefeituras, que tem pouco acesso à capacitação, à melhoria de seus processos e que podem ter um resultado enorme em todas essas agendas que a gente aqui percorreu. Tem institutos especializados em estudos, como é o caso do Escolhas, que também é uma entidade recente, né? E alguns assuntos ainda não entraram efetivamente na agenda, até pela sua violência, como é o caso do garimpo, né? Narcotráfico. Nós temos uma única entidade que trabalha tráfico de animais, a RENCTAS, né? Enfim, tem muitas agendas ainda que as socioambientais, vamos chamar assim, não conseguem ainda participar de uma forma efetiva, até porque primeiro são poucas entidades e depois são agendas bem mais complexas e trazem elementos, né, inclusive de risco, como é o caso do Greenpeace, já sofreu várias vezes ameaças, outras entidades também, porque nós estamos tratando com bandidos, basicamente, né? Garimpo, roubo de madeira, invasão de áreas públicas e temáticas que estão aí na agenda socioambiental. Então, a questão dos grandes projetos vem mobilizando tanto entidades internacionais como o WWF e entidades que trabalham em certas regiões, como é o caso do ISA no Xingu, que sempre trabalhou essas questões relacionadas a Belo Monte, ao crescimento da soja no entorno do Parque Indígena do Xingu. E o IEB vem trabalhando muito bem essa questão, e como trabalha também outras questões de agricultura familiar, fortalecimento de comunidades locais. Mas os grandes projetos, eles na verdade mobilizam a sociedade como um todo, né? Então, dificilmente as socioambientais não se manifestam e não se posicionam, não quer dizer exatamente que elas trabalharão especificamente naquela questão, mas há sempre manifestos e coalizões, e, enfim, formas de discussão, debates, que é uma maneira de colocar a questão para a sociedade se posicionar. Outra questão importante é que as socioambientais estão sempre articuladas com o poder público, mesmo porque elas entendem que seus projetos são projetos pequenos, modelos, piloto ou até numa escala boa, mas que para que eles tenham uma efetividade precisam se tornar parte da agenda pública, né? Como política pública. Então, o Saúde e Alegria, por exemplo, vem há 30 anos trabalhando com saúde em comunidades ribeirinhas e conseguiu, a duras penas, construir um barco-hospital. E isso depois o governo adotou esse modelo e hoje há barcos hospitais navegando pela Amazônia a partir dessa iniciativa. Há diversos outros exemplos e aprendizados, né? O IPAM apoiou muito questões relacionadas ao INCRA e diversas outras questões que a gente poderia elencar aqui, né? E é importante também que nós estamos falando também de entidades de pesquisa, universidades e centros de pesquisa, né? Como o INPA, GELD, né? Que estão sempre colaborando com entidades socioambientais, né? E tem aí uma agenda permanente, e mesmo porque as entidades socioambientais não querem, vamos dizer, estar inchadas com pesquisadores, se o que é preciso é fortalecer a universidade, o centro de pesquisa, até para ele cumprir a sua missão da melhor maneira e não depender exclusivamente de recursos de repasse da União, de onde quer que seja, né? Uma outra agenda recente, mas que vem sendo construída desde o início das COPs, desde a primeira agenda ambiental na década de 70, né? e da Rio em 92, e da Rio +20, mais recentemente. Sempre as organizações da sociedade civil e particularmente as socioambientais estiveram presentes e atuantes, né? E participando quando não eram convidados para a agenda oficial, criando as suas próprias agendas paralelas. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão de forma ainda crescente, né? Sendo trabalhado por essas instituições. Numa pesquisa recente que eu fiz,
eu observei que essas 4 agendas dos ODS são as mais presentes, né? Nós estamos falando aí do ODS 2, que está relacionado à agricultura e à questão da segurança alimentar, o ODS 12, relacionado à pressão do consumo, né, e, portanto, da produção sem grandes desperdícios, que é uma grande questão, né, relacionada à madeira, à própria agropecuária, à pesca na Amazônia. As mudanças globais que afetam a todas as outras questões são uma agenda cada vez mais crescente para as socioambientais e, por fim, proteger a Mãe Terra, proteger os ecossistemas terrestres com seus serviços ambientais, é uma agenda inquestionável para as socioambientais. Como eu comentei, diversas alianças vêm sendo formadas. No momento, essas 4 são algumas das que existem, né? Aqui é mais a título exemplar. E Aliança para a Restauração na Amazônia, nós temos aí um desafio que foi a COP de Paris que definiu, o Brasil deveria, ou disse que faria a recuperação, revitalização de 12 milhões de hectares de áreas degradadas e, para tanto, é preciso ter instrumentos, capacidade, mobilização. E essa aliança une também, né, além das socioambientais, empresas, universidades, centros de pesquisa. Da mesma maneira, a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura une diversos setores, mas as socioambientais têm um papel muito relevante. Assim como no Observatório do Clima, a RAISG eu já comentei, essa união de ONGs para fazer um monitoramento, um mapeamento desse processo. Há diversas outras alianças em função de temas específicos, sejam grandes projetos, seja questões relacionadas à legislação, que se mobilizam, e houve por um tempo o Fórum Amazônia Sustentável, com grande participação das socioambientais e também movimentos sociais, empresas, e que agora se pensa sua retomada e as socioambientais têm um papel importante nesse sentido. A questão do financiamento é muito importante porque essas entidades, elas primeiro têm uma característica que é uma diversificação de fontes de recursos. Algumas até dependem de alguns recursos públicos, mas ela não é o objetivo dela depender disso. Pode ser em função do tipo de atividade que está sendo feita com determinado órgão público, né, seja de saneamento, seja de assistência técnica rural, o que fosse. O que é importante é que as socioambientais vêm demonstrando uma capacidade de responder a exigências, a financiadores muito exigentes, como é o caso do BNDES, que no seu Fundo Amazônia era bastante criterioso em relação a como repassar esses recursos e portanto, as entidades passam por esse crivo. Entidades, órgãos da ONU também são bastante exigentes, o Banco Mundial, o BID, e aqui a gente poderia listar uma série de instituições que demonstram que as entidades se profissionalizaram, se capacitaram não apenas para realizar, mas também para administrar os recursos e prestar conta desses recursos. Crescentemente, as parcerias com empresas vêm ocorrendo, né? E aí empresas que são muito relevantes em seus territórios vêm realizando parcerias com diversas organizações da sociedade civil e fundações dessas empresas, institutos ou as próprias empresas em si. Agendas que são muitas vezes construídas a muitas mãos, os vizinhos dessas empresas nas suas áreas de impacto, ou as organizações da sociedade civil, academia, enfim. Esse é um processo muito relevante, principalmente se a gente considerar a forte ausência do poder público. O Brasil também perdeu muito do que se chama... O Brasil deixou de ser considerado um país pobre nos últimos 20 anos, o que perdeu muito da atenção de recursos internacionais, como se diz, da cooperação internacional. Mas a Amazônia, se a gente comparar, assim como áreas do Nordeste e algumas pequenas áreas do país, são áreas que estão mais próximas da pobreza da África, do Sudeste Asiático, de alguns países do Sudeste Asiático, do que do Centro-Sul do Brasil. O Marajó, por exemplo, que não é uma área pequena, ele com mais de 100 mil quilômetros quadrados e mais de 500 mil de habitantes, ele seria, se fosse um país, né, entre os piores países de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que o órgão das Nações Unidas, o PNUD, mede, né, estaria na posição 165 entre 200 países.
Por fim, então, essa rápida apresentação era para fazer uma introdução sobre esse universo das organizações socioambientais. O que primeiro a gente pode dizer é que é um fenômeno bastante recente, principalmente relacionado aos últimos 20, 30 anos da redemocratização do país. Nós temos aí poucas organizações diante da dimensão do território, né? Só o Pará é maior que a Colômbia, por exemplo, e há poucas, há 3, 4, 5 entidades com sede no Pará e talvez 15, 20 atuando no Pará. Isso se a gente vai ao campo especificamente, a gente vê que a maior parte das agendas e dos territórios não conta com apoio, ou a participação, o envolvimento, ou, enfim, a atenção de organizações socioambientais. Depois há uma agenda bastante complexa, cada vez mais complexa, porque as questões estão totalmente ligadas. Não dá para trabalhar a assistência técnica rural sem tratar da violência no campo, sem tratar da equidade, do acesso à educação e daí por diante. A gente ainda tem, se a gente comparasse a dimensão dessas entidades com o faturamento, com a quantidade de pessoas, enfim, envolvimento de recursos, de mobilização, comparado com a iniciativa privada ou poder público, são insignificantes, porque elas têm uma capacidade de voz muito grande, de se posicionar perante a opinião pública, ser compreendido pela imprensa, e isso é o que as faz ter uma presença razoável aí na mídia, né? Se a gente observar a agenda amazônica, em que pese que a maior parte da população da Amazônia, nós estamos falando de mais de 80%, vive nas grandes cidades ou nas áreas urbanas, principalmente nos grandes centros da Amazônia, a agenda das socioambientais é eminentemente rural, né? Ou periurbana, como a gente fala, das pequenas cidades, pequenas comunidades. Até porque elas surgiram em sua maioria, em função dessas agendas. E é surpreendente que há poucas organizações da sociedade civil ainda na Amazônia, como há no centro-sul do país, no Nordeste, com uma agenda eminentemente urbana. É algo ainda, uma fronteira ainda a percorrer, né? Outra questão muito importante é que elas estão bastante antenadas com as agendas mais contemporâneas, a fronteira do conhecimento. Questões como mudanças climáticas, a bioeconomia, os serviços ambientais, a polinização, restauração florestal, patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional, patrimônio, enfim, todas as questões entrelaçadas aí, que hoje são parte do debate científico, tecnológico e do pensamento de como promover a conservação deste planeta. Muito obrigado e até a próxima.